Pessoal, ainda sobre a operação que aconteceu hoje, um dos pontos de maior discussão foi a proximidade entre a live que reuniu a família Bolsonaro, os filhos e o ex-presidente, e a decisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Algumas matérias, inclusive essa do Pleno News, tratam como se fosse uma medida com o fim político de ofuscar o sucesso da live com a operação da Polícia Federal contra o Carlos Bolsonaro. Segundo o Pleno News, o ministro do Supremo Tribunal Federal abafou a repercussão da live realizada na noite desse domingo pela família Bolsonaro, superando a marca de 400 mil telas assistindo simultaneamente em diferentes redes sociais. Horas depois, na manhã dessa segunda-feira, o mandato de Moraes, a Polícia Federal deflagrou a Operação Vigilância Aproximada, com busca e apreensão de celulares e do computador do vereador Carlos Bolsonaro. Enfim, com essas buscas, com essas apreensões de computadores, eu falei para vocês sobre como a justiça está tendo informações da oposição, do pleito eleitoral para 2026, de estratégias, e 24 também, estratégias, medidas, nomes aventados. Mas também tem um detalhe: com essas apreensões, estariam eles tendo acesso às senhas e às redes sociais para verem números das redes sociais do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro e de aliados? Pois é, esse é um ponto intrigante também que nós precisamos levantar, não é? É bem tenso tudo isso que está acontecendo. O filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, fez uma publicação em seu Instagram questionando a ação do ministro Supremo Alexandre de Moraes. E ele disse o seguinte: o mandado de busca e apreensão era datado de hoje, 29 de janeiro, ou seja, durante o recesso, logo após a super live que pela primeira vez reuniu o Jair Messias Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, e eu, Alexandre de Moraes, escreveu os mandados. Tudo confeccionado entre meia-noite e 6 horas de hoje, ao que tudo indica, para que todos fossem objeto de busca com base em investigações direcionadas ao Carlos. O mandato era tão genérico que foi cogitado apreender o celular deste deputado federal e das demais pessoas que porventura estivessem na residência. Foi perguntado se o senador Flávio estava hospedado na casa. Respondi que sim. Ao final, meu celular não foi apreendido, provavelmente por não haver justificativa para ficar com meu aparelho e não com o do senador junto. Se fossem todos isonomicamente apreendidos, poderia haver um conflito com as prerrogativas do senador. Foi apreendido material de Tércio, que é assessor do presidente Bolsonaro, mesmo sem que ele fosse alvo do mandado. Isso é uma ilegalidade gigante, tá? Um absurdo, um abuso. O laptop e tablet continham o nome de Tércio na tela de início e ele desbloqueou os aparelhos diante da PF. Não adiantou. Em razão dos excessos, contatamos os advogados da família, que se deslocaram para o endereço, mas a Polícia Federal não aguardou os cerca de 30 minutos que faltavam para que chegasse e mantiveram a apreensão dos bens do assessor do presidente Bolsonaro. Esse estado de coisas não pode permanecer. Não pode uma ordem judicial ter uma aplicação dessa forma. Isso é ato ilegal, além de imoral. E se tem uma questão, é a questão do ato genérico. Um ato judicial, ele tem que ser tão quão específico, quanto mais específico possível, para que todas as coisas e pessoas a serem objeto dessas buscas sejam pessoas e coisas determinadas. Não há para ver indeterminação em decisões judiciais. No caso de indeterminação, é flagrante. Você vai lá, está usando droga, pega todo mundo que está usando droga. Agora, no caso de ações determinadas pelo judiciário, há de haver a especificação de coisas, pessoas, objetos. E aí a gente sabe o quanto isso é tenso, né? Isso tira a credibilidade até dessas demandas que vêm acontecendo. Outra questão é o uso de prints de WhatsApp, tá? Print de WhatsApp embasou a ação contra Carlos Bolsonaro. Já tem uma jurisprudência até do próprio STF que diz que o print de WhatsApp ele só é válido se ele for baseado e embasado em critérios científicos, critérios
bem determinados, que atestam a veracidade e que demonstram muito bem, no caso, a fumaça do bom direito ali, né, como a gente diz, ou seja, tem que ter indício suficiente de autoria e prova da materialidade. Ou seja, o Carlos Bolsonaro realmente estava envolvido nisso? Há indício suficiente de autoria? A prova da materialidade? Como eu disse para vocês, o print de WhatsApp, e até a matéria fala aqui, foi um print de uma conversa de WhatsApp, consta na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação da Polícia Federal contra o vereador. Trata-se de um diálogo entre Luciana Almeida, assessora do gabinete de Carlos, e Priscila Silva, que trabalhava com ramagem. Na conversa, Luciana escreve que está precisando de ajuda. Na sequência, escreve o nome de uma delegada da PF e cita os inquéritos envolvendo o presidente e os 3 filhos. Abre aspas. A autoridade policial ressalta que os dados enviados na mensagem acima referida são compatíveis com informações disponíveis nos sistemas internos da PF, informou a decisão de Moraes ao mencionar um núcleo político no suposto esquema de espionagem na BIM investigado pela PF. Não se sabe a data exata da troca das mensagens. Eu disse e vou repetir. Já pensou se fizesse busca em todos os celulares de autoridades? Quais foram os políticos que pediram favores? Pois é, ia ter mandado que não acabava mais. É o Brasil de hoje. Então, assim, frágil, só uma conversa de WhatsApp, mas quem tem a caneta, o Alexandre de Moraes, tem que se cumprir, né? E lembrando que existe, em regra, o princípio da presunção de inocência, mas no caso aqui da família Bolsonaro, eu acho que esse princípio não se aplica, né? Afasta-se a regra desse direito. E vamos lá. Bolsonaro. Matéria do Correio Brasiliense. Estou sendo perseguido pelo governo Lula. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que nunca recebeu nenhum relatório da Agência Brasileira de Inteligência. Ele disse ainda que desconhece que os filhos dele tenham pedido qualquer informação para Alexandre Ramagem. A Polícia Federal deflagrou nessa manhã nova fase da Operação Vigilância Aproximada contra o vereador Carlos Bolsonaro. De acordo com Bolsonaro, a operação deflagrada na segunda-feira trata-se de uma perseguição pelo governo do presidente Lula e afirmou que nada será encontrado. É nítido, escancarado, é relaxado, como acontece aí, sim, escancaradamente, uma verdadeira perseguição. Isso é indiscutível. A vontade punitiva, a vontade de estabelecer ali até uma vingança, né, como o próprio Lula disse, não sou eu que estou falando, o Lula falou isso em live, lá no Brasil 247, que não ia descansar enquanto não se vingasse, né? E não é só o Moro, não, todos os demais também. Isso aí nitidamente está acontecendo. E a galera tá ovacionando com isso, o pessoal do PT está ovacionando com isso, só que eles não esquecem que esse mesmo judiciário que hoje eles aplaudem, nem sempre foi favorável ao PT, não. Que lá durante a Operação Lava Jato, eles estavam descendo a lenha no PT. Então, hoje são aliados, amanhã podem não ser. E aí todos os precedentes não vão caber para o PT falar, olha, estão me perseguindo, mas por que perseguindo? Não perseguiram o Bolsonaro? E vocês falaram que estava tudo bem? Então, assim, mais cedo ou mais tarde, tem Alckmin aí na história, tem o Temer de volta, e eu quero ver qual que vai ser o argumento dessa turma de esquerda aí, do PT e de todos os outros. E tem gente até já caindo na real, né? A Amanda Vettorazzo é do MBL. E até ela já está reconhecendo aí, sabe, um nível de perseguição assustadora, né? Tanto é que ela citou aqui a fake news que a Daniela Lima espalhou e disse o seguinte: oi, Daniela Lima, você vai se retratar por ter divulgado fake news? Falando aqui da questão da apreensão do computador do Carlos Bolsonaro. A Amanda ainda brinca, né? Jornalismo de qualidade, pode confiar. E aí o que eu achei engraçado aqui é um comentário, né? O Xavier Oficial aqui, WX Xavier Oficial, escreveu o seguinte: uai, esse é mineiro. Está do lado dos bolsonaristas? E tem um monte de gente aqui que colocou as respostas aqui, né? Você votou em corrupto que foi preso? Não só que dá para acabar com eles, falando a verdade. E aqui mostra aqui que o pessoal tá
tá dividido aqui, ó. Nesse caso, já nem é mais questão de lado, né? É questão do óbvio. Ou seja, até aquela turma do MBL, que sempre foi anti-Bolsonaro, contra Bolsonaro, já percebe que algo de errado não tá certo. Que algo já tá chamando atenção aí para, sabe, para um estado de coisas que vai além da normalidade. Outra matéria que eu quero citar com vocês é uma matéria do Diário do Poder. E essa aqui mostra que já não existe oposição no Brasil. Acabou. Não tem oposição. Hoje o governo Lula, aliado ao judiciário, manda em todo o sistema. Olha só o que diz essa matéria. Oposição teme rasteira do governo em novas CPIs. A oposição está tão fraca, tão fragilizada, que ela não tem mais coragem nem de criar CPIs. Um dos líderes, ouvidos pelo Diário do Poder, admitiu que a oposição teme que a CPI do abuso de autoridade, aquela que era para investigar o STF, tenha o mesmo desfecho que a CPI do 8 de janeiro. Nas palavras da oposição, a comissão foi sequestrada pelo governo Lula. É exatamente isso que vai acontecer. Ninguém vai aceitar o Lula nessa lua de mel que ele está com o judiciário. De forma alguma ele vai aceitar que uma CPI possa colocar em xeque ou ser dominada pela oposição. Novamente ele vai fazer a mesma coisa, vai usar essa mesma CPI para partir para cima da oposição. Então hoje nós não podemos dizer que o Brasil exista uma oposição. O Brasil já está desse jeitinho aqui, ó, do mesmo jeitinho. Lula não condena a ditadura do Maduro por veto a líder da oposição. E isso é uma vergonha. Então, assim, essa foto representa o Brasil de hoje. Enquanto os Estados Unidos e países da América Latina condenaram o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, pelo veto à líder da oposição, a Maria Corina Machado, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém o silêncio. O petista é um aliado histórico de Maduro, que foi recebido no Brasil em maio com honras de chefe de Estado. Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal da Venezuela determinou que a Maria Corina, ou seja, a Bolsonaro lá da Venezuela, não poderá concorrer às eleições. Ou seja, Maduro vai concorrer com ele mesmo e ainda vai ter que forçar as eleições para não correr o risco de perder. Sabe? E de todos os países que dizem tanto ser pela democracia, poucos se importam com esse tipo de democracia, né? Então, estão pouco se lixando com isso. E ainda tem a pachorra de sair em defesa desse líder ditador, que é o Maduro. Tá? O Brasil passando vergonha aí pelo mundo afora, né? Outra questão que a gente precisa citar é uma matéria do Gazeta Brasil. Eu já anunciei aqui para vocês no penúltimo editorial que 3 militares foram mortos na fronteira. E aí o Biden prometeu resposta após morte de 3 soldados americanos na Jordânia. Neste domingo, o presidente Biden prometeu uma resposta após 3 soldados norte-americanos serem mortos em um ataque de drone, apoiado pelo Irã na Jordânia, na noite de sábado. Durante um evento na Carolina do Sul, no domingo, Biden fez um momento de silêncio pelos 3 soldados americanos mortos. Abre aspas. Tivemos um dia difícil ontem à noite no Oriente Médio. Perdemos 3 bravas almas em um ataque a uma de nossas bases, disse Biden. Pois é. E então, estamos mais próximos do que nunca do próprio Estados Unidos entrar aqui em confronto direto com os Estados Unidos. Entrar em confronto, sabe, Guerra Fria mesmo, partir para cima e entrar em confronto com o Irã e com a Jordânia, né? Então, assim, a gente sabe que hoje uma das piores coisas que pode acontecer é mais uma guerra no mundo, né? Mas, enfim, é resposta. E aí, quem vai culpar os Estados Unidos de dar resposta à morte dos seus soldados? É complicado. Notícia aqui do Brasil. R7, pessoal. Gasolina, diesel e botijão de gás sobem nessa quinta-feira, com um novo ICMS. Só que não sobe só isso, não. Não sejam inocentes, tá? Eu vou expor aqui para vocês. O preço da gasolina, do diesel e do botijão de gás ficarão mais caros nessa quinta-feira, com o início da vigência de novas alíquotas do ICMS aprovadas pelos governos estaduais em outubro. O ICMS da gasolina subirá 15 centavos para 1,37 por litro, considerando a pesquisa de preços
da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. O preço médio do produto do país passaria de R$ 5,56 para R$ 5,71 por litro. No diesel, a alta será de 0,12 centavos para 1,06 por litro, levando o preço do diesel novamente para cima dos R$ 6,00 por litro. Acontece que quando eu tenho influência no gás, no combustível e na energia elétrica, todos incidem ICMS sobre eles, eu tenho uma escala, uma cadeia. Ou seja, tudo hoje depende do transporte. O arroz que você come, que você põe na mesa, depende do diesel. E é por litro, é por quilômetro. Então, facilmente, essa projeção, esse reflexo aqui, vem numa escala dobrada quando chega no seu alimento. Então, ontem eu fiz um vídeo para vocês, ou foi o primeiro de hoje, eu não me recordo, o editorial, onde eu fui no supermercado e tirei fotos de alguns produtos. O arroz, por exemplo, já está R$ 35,00 o pacote de 5 quilos. O transporte desse arroz vai subir. Você acha que tem como baixar o preço? Não tem. A picanha tão prometida está 100 conto, R$ 100. Não vai baixar. Vai encarecer ainda mais. O supermercado vai ter um preço de excesso ainda nos custos de energia elétrica, os custos de transporte. Você acha que no final das contas quem vai pagar isso? É você e eu. Então, assim, acho que essas operações que estão acontecendo é para fazer uma cortina de fumaça em cima de 3 pontos. São 3 notícias bomba que mídia nenhuma está falando. A primeira é que o rombo nas contas públicas é recorde, só perdendo para a pandemia. Ou seja, Lula só não foi pior do que a pandemia. E nem pandemia nós temos. Você vê o absurdo. E a tendência é que em ano eleitoral vai piorar. Segundo a matéria, é esse aumento. Esse aumento impacta diretamente as pessoas mais pobres. Aí eles fazem uma cortina de fumaça para todos os jornais esquecerem de falar o aumento que ia acontecer hoje e só fala de Bolsonaro. Outra bomba é essa aqui, ó, da Folha de São Paulo. O déficit previdenciário dos servidores públicos atingiu 6 trilhões. 6 trilhões. E derruba o investimento público. Ou seja, é o PIB do Brasil de 2 anos consecutivos. Não há como um mecanismo dos servidores públicos, o mecanismo da previdência dos servidores públicos se manter. O déficit é gigantesco. E aí ainda tem gente falando que tem que rever reformas, que tem que soltar mais. Não tem jeito. Então, assim, o Brasil está entrando num colapso econômico à la Dilma Rousseff. E é questão de tempo, tá? É questão de tempo para que setores da sociedade comecem a demonstrar sua insatisfação em relação ao atual governo. Isso aí é só acompanhar que a gente vai infelizmente, ainda vai ter dissabores durante esse ano de 2024, tá bom? Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial e um grande abraço.